Bom dia, seja bem-vindo ao nosso podcast Domcast. Hoje, no dia 25 de outubro, fica marcado na nossa história o nosso 100º episódio. Bom, primeiramente, vou me apresentar e apresentar os meus colegas de trabalho. Bom, meu nome é Gustavo Gonçalves, a Gabriele Vieira e Letícia de Oliveira. Para ficar marcado mais ainda na nossa história, a gente trouxe dois caras sensacionais da arte, o Aleijadinho e o Salvador Dalí. Olá, que tal? Bom, primeiramente a gente vai abordar curiosidades da vida desses grandes artistas da arte. Primeiramente, Salvador Dalí vai ser o entrevistado. Tudo bom? Tudo bem, né? Primeiramente, antes de falar aqui, eu quero esclarecer uma coisa para todos vocês que estão assistindo, é que eu sou da Espanha, né? Como todos já sabem, e antes de vir nesse podcast, quando eu fui chamado, eu tentei estudar 3 meses português de Portugal para tentar ajudar a compreensão de todos. Sim. Então eu peço perdão se não ficar muito bueno, mas é de coração, tá bom? Pode seguir. Muito obrigado por estar aqui nesse dia tão especial para nós. Bom, primeiramente, se você se sentir desconfortável, você fala com uma pergunta. Certo. Vou começar com a primeira pergunta. O que você procura retratar nas suas obras? Que imagem você quer passar para as pessoas? Bom, uma coisa que eu posso esclarecer logo de cara é que a principal coisa que eu tento retratar é o surrealismo. O surrealismo é algo chave das minhas obras. Então, eu posso falar aqui que sem o surrealismo, eu não sei se eu estaria aqui com esta fama toda, né? O surrealismo, ele abriu portas para mim que algo mais, nada mais abriria. Esta é a verdade. Então, creio que o surrealismo, porque também em minha época, o surrealismo ele era algo totalmente desproporcional para a época. Então era algo, para as noções da época, era algo inimaginável. Esta é a verdade. Então por isso que em minha época muitos me achavam louco. Esta é a verdade. Bom, outra pergunta aqui, a gente separou dos nossos espectadores. Eles querem saber um pouquinho mais da sua vida pessoal. Como é a sua vida amorosa? Bom, esse é um assunto muito delicado para mim, pois... Você não está se sentindo bem? Aqui é um ambiente para você se sentir bem e só comentar sobre coisas que realmente não te deixem desconfortáveis. Então, se você quiser, podemos pular essa parte. Não, O senhor aceita uma água? não, por favor, uma aguinha. Nosso intuito é que você se sinta confortável. Não, tudo bem. Bom, vamos fazer outra pergunta, né, para mudar o ambiente. Aqui é um ambiente de felicidade. Eu posso responder um pouquinho. Uma pergunta? Muito obrigado. Graças. Diga. Eu fui casado com a Gala, né? E isso aqui porque é muito delicado, porque ela era o amor de minha vida. E após a morte dela, eu pensei em desistir de tudo. Essa é a verdade. Eu tentei jogar tudo pro alto, mas ela me ajudou em muitos momentos difíceis da minha vida, mas sem ela não seria o que sou hoje. Meus sentimentos, viu? Bom, vamos fazer outra pergunta para o senhor não se sentir mais confortável. Bom, a gente queria saber qual é a sua obra favorita e por que essa obra? A minha obra favorita é a dos relógios fundidos, que eu pintei em 1931 e é uma das mais famosas também, que me marcou muito. Eu não tenho outra explicação além dela também me fez ficar famoso também. É uma das minhas mais conhecidas, mas também tem um retrato significativo para mim pessoalmente. Bom, a gente vê que suas obras são bem bonitas, assim, e a gente queria saber que tipo de técnica que você utiliza, assim, nas suas obras. Bom, eu prezo por utilizar várias técnicas. Uma das que eu posso falar aqui de boa, que dá para entender, é do método paranoico crítico.
que serve para explorar a criatividade usando o ambiente. E, eu repito, isso é muito necessário, porque como repito, em minha época era totalmente algo distinto às minhas obras. Então, um dos motivos de usar este método. Entendi. Bom, uma das últimas perguntas aqui, a gente ficou sabendo que você participou de uma escola artística. Que escola é essa? Eu participei da Escola de Belas Artes de Madrid. Sim. E... Nossa. Muito obrigado, realmente. Renomado. Não é qualquer um que entra lá, modéstia à parte. Exatamente. Mas minha jornada durou pouco. Bom, e a sua expulsão lá, foi proposital? Isso é uma acusação? Isso é uma acusação? É bom, né? A gente acabou tendo umas situações aí meio chatas, né, no podcast. Mas como aqui é só felicidade, vamos deixar isso pra trás, vamos dar continuidade nesse episódio tão especial para nós. Vou passar a voz agora para as minhas colegas. Bom, gente, agora nós iremos apresentar, dando continuidade ao nosso podcast, um artista super renomado que representa muito o Brasil e que a gente está muito feliz de estar aqui hoje. Senhor Aleijadinho. Olá, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, meu querido? Bom, para começar, a gente vai começar aqui lendo as perguntas que os nossos telespectadores mais querem ouvir, né? Vamos começar aqui, ó. A Raíssa Oliveira perguntou: qual é a obra que você mais gostou de fazer? Primeiramente aqui, ó, passando para falar para vocês, é uma honra estar aqui no podcast de vocês, podcast bastante renomado aqui no Brasil, bem conhecido por todos, na minha cidade bastante conhecido, diversos artistas famosos chegaram aqui. Respondendo a Raíssa Oliveira, minha arte preferida a minha primeira arte que eu fiz com 14 anos, que foi no chafariz da Terra Santa. E na época, como eu era muito jovem, não podia assinar nenhum contrato para fazer essa arte. Quem assinou esse contrato para mim foi meu pai. Meu pai assinou esse contrato para mim e foi minha primeira arte. Até hoje é das minhas favoritas. E isso aconteceu em Porto Velho, em Minas Gerais. Tá. Agora uma pergunta aqui bem importante que o Caio Souza fez. Você acha que por conta da sua deformidade física, isso acabou interferindo de alguma forma nas suas obras? Foi mais difícil de você se tornar o que você é hoje? Vamos dizer assim, no começo foi tudo muito difícil. Passar pelo que eu passei foi muito difícil. Até me acostumar, para eu criar técnicas que pudessem me beneficiar nas minhas artes, foi difícil. Sim. Mas eu consegui me adaptar bastante, consegui criar novas técnicas que pudessem me ajudar a continuar a produzir minhas artes. Um problema foi que eu era bastante introvertido com meus amigos, só que com isso eu fiquei mais fechado, fiquei mais em casa, decidi ficar mais na roça, mais na minha. Basicamente isso, eu meio que me fechei do mundo assim e voltei agora para a sociedade, esse mundo moderno, né? Bom, o nosso chat tá uma loucura, a gente não tá conseguindo ler todos, mas aqui eu tenho uma pergunta que eu escolhi do Renato Guedes e ele perguntou: como foi a sua vida em Minas Gerais, né? Como era lá? Como você pode ver, eu nasci em Minas Gerais mesmo, desde pequeno vivi lá, e minha vida lá foi bastante corrida, por na época estava numa época de desenvolvimento, então, igual minhas obras muitas das minhas obras foram beneficiadas graças à época que estava tendo do ouro, uma grande demanda de ouro na época. Então, grande das minhas obras que eu vendia eram pagas em ouro. Então, eu posso dizer que eu tive uma vida muito boa lá em Minas Gerais. Gosto de viver lá, gosto de viver com a minha sociedade, com a minha roça, meus familiares lá. Então eu gosto de viver, posso te dizer assim, como dizem aí os gringos, minha terra natal, né? Minha terra natal. Beleza. Agora outra perguntinha também do Luiz Carlos, que qual técnica era mais difícil
de realizar nas suas obras para você? Eu acho que a técnica mais difícil que realizar, eu acho que pra mim é outro modo de falar, mas eu acho que eu vou falar do jeito que a sociedade fala, que eu acho que é arte sacra, que fala hoje em dia, que é uma arte mais religiosa. Sim. Na época eu fiz bastante igrejas, chafariz de igrejas, é uma arte mais difícil, mais complexa, com bastante detalhes. Então eu acho que assim, é uma arte é uma técnica que eu mais utilizo, mais gosto. E marcou minha vida. É bem difícil, mas para mim eu posso dizer assim que o difícil é o que eu gosto de fazer. Então é a técnica mais difícil, assim, respondendo a pergunta aí do seguidor de vocês aí. Tá bom, obrigada. Bom, essa pergunta é do Antônio Moreira e ele perguntou se você se vê atualmente como uma figura diferente. Não entendi muito essa pergunta, mas creio que pelo seu sotaque, pela sua condição física. Comenta um pouco sobre. No começo de tudo, eu posso te dizer que sim, que eu me vejo hoje como uma figura diferente. Por tudo que eu passei, tudo que eu sobrevivi. Na época, foi uma época bastante difícil na época. E por tudo que eu passei, pela minha doença, eu sobrevivi bastante, consegui evoluir, tecnicamente, falando na parte da arte. Então eu acho que sim, hoje eu me vejo como um outro homem, vamos se dizer assim, né? Um cara que se superou. Isso, isso superou. Eu queria também dar apoio aqui à minha esposa, a Joana de Paula, e meu filho também, Francisco de Paula. Um abração pra eles aí, de coração. São gente boa, tá bom? Só quero agradecer a vocês aqui mais uma vez por esse convite, tá conhecendo esse cara excelente que esse cara é. Eu estou muito contente de tu visita aqui também. E eu queria perguntar uma coisa a ti. Se hoje em dia tu reconhece a sua imagem para todos que não possuem uma alfabetização correta, para todos que possuem alguma deficiência, essa imagem que você passa, você reconhece ela? Me é difícil entender aqui o camarada, mas vamos tentar responder o que ele perguntou, né? Pelo que eu entendi, ele perguntou se minha imagem influencia nas pessoas que têm algum problema, deficiência. Eu acho que hoje em dia sim, que é meio que uma válvula de escape para eles, né? Sim. Porque eles vendo que pelo tudo que eu passei, tudo que eu sofri, eu consegui superar tudo isso. E posso dizer assim, né? Eu vou deixar um pouquinho a humildade de lado e falar que eu sou um artista renomado aqui no Brasil, né? Certo. Então, Minas Gerais está marcado pela minha obra. Então, eu acho que sim. Acho que sim. Se não tiver dificuldades, a gente não aprende, né? É verdade. Bom, acho que tá tudo certo por aqui. Foi um bom andamento. Tivemos algumas coisas chatas, mas tudo bem. Vamos deixar resolvido por aí. Vamos deixar só alegria. O que ficou marcado aqui foi um dia muito especial. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer melhor os dois artistas renomados, bem um da cultura arte. brasileira, o outro de uma cultura estrangeira, europeia, para perceber que como as obras são diferentes, mas o intuito é o mesmo ao chegar no final. E assim a gente encerra mais um episódio do nosso podcast. Eu queria uma salva de palmas aqui para... Muito obrigada pela sua presença. Uma honra trabalhar com vocês. Obrigada. Bom, um abraço para todos vocês. Obrigado pelo carinho. E fique ligado na próxima semana que vai ter mais um episódio bombástico. Virgínia Obrigado. Fonseca.